Salve nação tricolor, uma vitória apertada, uma vitória difícil, no Morumbi lotado, com 57.559 torcedores. Não foi fácil, galera, como nunca é. Libertadores é isso, Libertadores é até o último, até a última gota de sangue. Fiquei muito feliz com o resultado, São Paulo saiu muito bem durante toda a partida, se comportou muito bem, o Atlético Nacional um time muito qualificado, um time muito difícil de ser batido. E a gente conseguiu, porque o Morumbi é um clima hostil, o Morumbi não tem pra ninguém. E aí a gente vai falar um pouco do jogo, da Libertadores de hoje. A classificação com muito mérito, com muita garra, com muita personalidade, apesar de uns erros, de umas falhas de alguns integrantes do elenco. Mas, no conjunto, Rafael mais uma vez mostrou, né, que ele pode dar muito mais pro elenco, pro time, pra torcida. Ele pode muito mais oferecer para a nação tricolor. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, o São Paulo que no início do jogo teve uma oportunidade aos 56 segundos, né, uma chance clara de gol, não marcou. Logo em seguida, o André Silva, num cruzamento de escanteio, fez o seu gol. Um gol numa dificuldade muito grande devido o jogador adversário ter agarrado ele, né? Então foi um... Até então o São Paulo dominou o primeiro tempo inteiro, né? O segundo tempo baixou um pouco, deve ter cansado, era para ter matado no primeiro tempo. E aí o que acontece? Né? Um pênalti infantil do Enzo. O Enzo ele é muito bom jogador, eu gosto muito do Enzo Dias. No entanto, ele é muito afobado. Ele tem alguns detalhes que ele tem que dar uma segurada, ele tem que esperar um pouco mais, né, para dar o bote certo, e acaba cometendo uns vacilos. E esses vacilos não é a primeira vez que ele comete, ok? Então ali teve uma falta também maldosa do jogador do Internacional aos 27 minutos, no Marcos Antônio, né? O juiz muito fraco, na minha opinião, juiz argentino, fraco demais. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco aí desse jogo, né? Depois eu vou dar as notas aí pros jogadores. Mas antes disso, não deixe de curtir, compartilhar aí o nosso link aí, o nosso canal, né? Comenta aí embaixo também o que você achou do jogo, como que foi. Cara, aqui em casa foi osso. Foi osso demais, não consegui nem fazer minhas anotações direito, nervoso, né? Mas graças a Deus aí a gente conseguiu sair com a vitória, o Morumbi lotado. Só quem vivenciou, né, o Morumbi cheio, sabe a adrenalina, o coração pulsa fora do peito. É algo surreal. Então aí vamos... Comenta aí embaixo o que você achou do jogo, das substituições do Hernan Crespo, né? Aos 15 minutos do primeiro tempo ele tirou o Lucas, ele colocou o Lucas, aliás, no lugar do Rodriguinho, né? O Rodriguinho estava muito bem, eu teria tirado o Luciano, né? Não teria tirado o Rodriguinho tava puxando, tava indo para cima, tava com vontade, né? Não se intimidou, então acredito que ele tirou ali mais para prevenir o Rodriguinho, né? De uma possível cobrança de pênalti pesar um pouco. E aí colocou o Lucas, que na minha opinião entrou muito abaixo, muito ansioso, né? Poucas bolas que pegou, girou e foi para cima. Acho que ele pode ter um pouco mais de confiança, né? Apesar do pênalti muito bem batido, assumiu a responsabilidade. Depois a gente vai dar as notas também. Logo em seguida, ele tirou o André Silva e botou o Ferreirinha, que também teve a oportunidade de matar o jogo. Teve uma bola que ele bateu em cima do goleiro, né? Então, assim... Mano, acho que tem que ter mais tranquilidade. O time do São Paulo ele tem que ter mais tranquilidade para finalizar, pô. Não dá pra gente ter essa oportunidade de empurrar a faca, rodar e dar esses vacilos. Compromete a partida. Compromete muito a partida. Apesar dos erros, né? Dos erros infantis da nossa zaga, mais uma vez, né? Posicionamento ali. Teve o pênalti. Eu acho que o São Paulo deu um pouco de espaço nessa troca de bola do Nacional, né, do Atlético Nacional. Um time aguerrido, um time que veio para buscar classificação, só que no Morumbi a conversa é outra. No Morumbi a conversa é diferente. A gente sabe que o São Paulo em Libertadores, noite de Libertadores no Morumbi, o time é outro. O time ele joga além do que ele pode imaginar.
porque a torcida conduz, a torcida que conduz, né? Então o nosso time, ele tá de parabéns, mas o Ferreirinha, eu acho que ele pode já começar ali a pensar uma possibilidade, não só o Ferreirinha, como o Henrique Carmo, é um menino da base que entrou muito tarde, na minha opinião, né? Entrou muito tarde, entrou aos 43 minutos do segundo tempo, não dá para fazer nada, né? Um menino que já mostrou que tem personalidade, já mostrou que tem talento, agora não é, né? É para chegar e vender o menino a preço de banana como fizeram com as outras joias. A gente teve outras joias aí, né, que foram vendidas a troco de banana pela nossa diretoria. Então vamos segurar um pouco mais, vamos dar minutagem para esse rapaz aí. É um moleque que tem talento, a gente sabe que ele é diferente, né? E aí o que acontece? Trabalhar um pouco mais essa base, trabalhar, não ficar contratando ninguém, cara, para ser banco. A gente contrata o jogador para ser banco. Se for para ser banco, pega a base e coloca no banco, pô. Vocês concordam comigo? Nação Tricolor, meus amigos de outros times aí que nos acompanham. Então comenta aí embaixo aí, comenta aí se você concorda com o que eu tô falando ou não. Se você concorda, beleza. Se você não concorda, também é um direito seu. Você não é obrigado a concordar comigo. Só que, pô, se é para contratar, contrata quem vai fazer diferença. Se é para gastar, se é para investir, é em alguém que vai fazer diferença. Não é em quem não vai dar resultado. Ou meramente ficar num banco de reserva, pô, ganhando para ficar no banco. Então a gente precisa de jogadores com potencial avançado para fazer a diferença nos jogos decisivos, nos jogos importantes. Você concorda comigo? Pois é. Então o que acontece? Ferreirinha ali aos 44 também, né? Minuto do segundo tempo, chutou em cima do goleiro, teve a oportunidade ali de cruzar a bola pro Luciano, foi tentar de bater sem ângulo, a bola foi para fora, né? Teve a outra oportunidade que a bola sobrou para ele ali, se eu não me engano, no chute do Henrique, se não me falha a memória agora, e também não soube aproveitar. Então, cara, tem que ter tranquilidade para finalizar. O São Paulo teve ali pouco tempo com um a mais, na minha opinião, a ansiedade, o nervosismo tomou de conta. Eu acho que dava para trabalhar a bola, dava para rodar, né? Dava para você conduzir de um lado para o outro com agressividade, não é aquele toque amoroso para trás, para o lado e sem objetividade. Então acredito que com esse jogo a gente vai melhorar, principalmente nos detalhes. Eu acredito que quinta-feira, Botafogo e LDU lá em Quito, vai ser um jogo dificílimo para o Botafogo. A gente sabe que o Botafogo é um time muito qualificado e provavelmente um desses dois, né? Provavelmente não, com certeza um dos dois irá avançar e vai pegar a gente nas quartas de finais aí, vai ter um confronto bem difícil. E mais uma vez vai ser no Morumbi a decisão. Mais uma vez nós vamos crescer, nós vamos conduzir da forma que a gente sempre fez. A torcida que conduz jamais vai baixar a cabeça, baixar a guarda. Nós vamos para cima, vamos lutar até o fim em busca do tetracampeonato, do tetracampeonato da Libertadores. Então, cara, o Rafael, falar um pouco do nosso goleiro. É um goleiro que cresceu bastante no elenco. É um goleiro que nos trouxe, né? Nos trouxe uma tranquilidade. Tem suas falhas, como todo goleiro tem. Nenhum goleiro é perfeito. Só que é o melhor que nós temos. Provou mais uma vez. Todas as bolas ele foi nela, né? É um cara que intimida, que pegou confiança. É o capitão do time, né? Que na minha opinião, opinião particular minha, eu acredito que quem tem que ser capitão é um jogador de linha. Não desmerecendo o, o controle, não desmerecendo a capacidade de liderança do Rafael. Mas eu creio que para ter aquele feedback com o árbitro, para ter aquela pressão, tem que ser um jogador de linha, né? Tem que ser um cara que tenha a malandragem, tenha um macete, sabe conduzir o jogo, entende com o calor da partida, né? E o goleiro muitas vezes ele fica limitado por questões de estar lá entre as traves, né? Tá lá na pequena área, então ele fica limitado numa discussão lá na grande área do time adversário. Então, assim, eu acredito que tem que ser um pouco pensado nisso daí, sim, tem que dar todo o mérito a ele, que ele é um grande goleiro, né? E como eu já falei, já entregou bastante pra gente, pode entregar muito mais, né? Através de treinamento, aperfeiçoamento e principalmente, né? Treinar a defesa de pênalti. Nosso elenco é muito fraco nos pênaltis. Sinceramente, eu não sei como você ficou, meu amigo tricolor, mas eu fiquei extremamente nervoso.
nervoso com a narração horrível da Paramount aí, uma narração péssima, né? Se não for a gente mesmo fazer leitura das jogadas, a gente não consegue nem entender o que o cara fala. Mas enfim, isso aí é coisa de patrocinadores, é coisas de transmissoras aí, muito fraco por sinal. Então, os três que entraram, Lucas, Ferreirinha e Carmo Henrique. Na minha opinião, demorou para mexer, né? Eu acho que o André Silva ele precisa aprender mais a fazer a parede. A bola tem que chegar nele e ficar. A bola não pode bater nele, chegar nele, bater e sumir. Então ele tem que fazer mais essa parede, ele tem que envolver mais a zaga, ele tem que incomodar mais a zaga como o nosso camisa 9 faz. Caleri. Caleri ele é brabo para interromper ali o fluxo dos zagueiros, incomoda, é chato. Então o centroavante ele tem que fazer essa função também, né? Além de voltar para marcar. É um cara que corre bem, gosto da velocidade dele. No entanto, ele precisa ter mais esse domínio de bola, segurar mais, catimbar mais, né? Ser aquele malandro mesmo e fazer o que ele fez hoje. Na pequena área ele tem que estar sempre pronto para fazer o gol, não importa qual seja o grau de dificuldade, ele tem que estar ali para fazer o gol. E a finalização do tricolor, né? Eu acredito que tem que ser com mais calma e mais capricho. Não é perturbado, doido, chutar de qualquer jeito. Isso aí não existe, pô. Isso aí não existe. Então vamos lançar nota agora pro elenco. Rafael, 10. Né? O Rafael vai tirar 10. É um cara que fez suas defesas ali. É um cara que intimidou bastante na cobrança do pênalti. Foi praticamente em todas as bolas, exceto a bola que foi na trave. Então é um cara que, na minha opinião, nota 10. Hoje ele foi o São Rafael que a gente espera que ele seja em todos os jogos. O Sabino, né? Na minha opinião, precisa melhorar, não é um super craque. É um cara que dá uns vacilos gigantes, né? Ele é lento, na minha opinião, o Sabino é lento. É um zagueiro canhoto, mas ele precisa melhorar muito ainda. Vou deixar ele com a nota 6 hoje. Né? Alan Franco jogou bem, na minha opinião, jogou bem. Vai ficar com 7 ali. Também tem uns tempos de bola meio errado, mas ele, como líder ali na zaga, né, depois do Arboleda, ele vai ficar com a nota 7. Ferrarese, né, não comprometeu, fez uma partida muito boa, vai ficar com 7 também. Cedric Soares bateu um escanteio excelente, né? Só um também, porque os outros que ele bateu já não foi tão bem. Vai ficar com a nota 7. Bombadilha. O Bombadilha vai ficar com a nota 6. Marcos Antônio com a nota 7. O Rodriguinho, né, no tempo que ele conduziu, ele vai ficar também com a nota 7. O Enzo Dias, cara, o Enzo Dias eu gosto muito dele pela raça, pela garra, é um argentino brabo pra caramba. Só que ele comete uns vacilos também que eu vou falar, porra, eu poderia ter comprometido aí todo o jogo, toda a competição, foi o jogo do ano da gente, né? E ele vai ficar com 5, cara. Com 5, apesar da garra dele, da força de vontade, mas ele não pode cometer um pênalti daquele. Ele não pode vir desesperado daquele jeito, derrubar um cara, né? E comprometer a partida. Então, apesar de ter feito gol no pênalti, né? Ele vai ficar com 5 aí por conta do perrengue que a gente passou. Acho que não tinha essa necessidade. O Luciano vai ficar com a nota 7, né? Eu acho que o Luciano, ele cobrou o pênalti muito bem, né? Apesar que ele não é um batedor de pênalti, a gente sabe que ele é mó zica para bater pênalti, mas ele vai ficar com a nota 7 também. André Silva fez o gol, né? Vai ficar com a nota 8, porque também cometeu alguns vacilos aí, como já falei, falta de domínio, né? Vai ficar com 8. O Lucas entrou, não me agradou o Lucas em campo, vai ficar com 5, apesar de ter feito também, chamou a responsabilidade no pênalti, né? Então ele vai ficar com a nota 5 aí, porque eu acho que no jogo ele tem que apresentar mais, ele tem que se impor mais, ele é líder, né? Ele é o nosso ídolo, mas hoje no jogo ele não foi bem, no jogo ele não foi bem. O Ferreirinha, pelo tempo que ele ficou em campo também, vai ficar com essa nota 6, né? Ferreirinha. E o Carlos Henrique, que entrou por último, vai ficar com 6. E entrou com muito apertado, em 43 minutos. Ele entrou e não dá pra fazer milagre, a gente sabe disso. Mas ele mostrou que tem personalidade, a gente sabe que tem um potencial gigante. E tenho certeza que se a diretoria não trocar ele a preço de banana, ele vai dar muito lucro para a nação tricolor. Beleza, galera? Então deixa aí seu comentário. Comenta aí embaixo aí. Quinta-feira, né?
Eu vou fazer um vídeo falando do nosso adversário, vou assistir o jogo do Botafogo e LDU lá em Quito. Vai ser duro, né, para eles, pro time do Botafogo, que é um time muito difícil de ser batido também. E a gente vai comentando comentários na quinta-feira. Vou fazer um vídeo e vou responder os comentários de vocês, né? Deixa aí o que você achou das substituições, se você acha que deveria ter saído o Luciano, se você acha que o Crespo errou em colocar o Henrique tão tarde do segundo tempo, né? Tão aos 43 do segundo tempo. Mais uma vez, a nossa torcida está de parabéns, a torcida que conduz, né? Vamos São Paulo, vamos para cima, né? Aqui quem vos fala é São Paulino de Rondônia, o Araújo, São Paulino de Rondônia, e estamos junto em busca do tetracampeonato da Libertadores. Vamos São Paulo!